Bom dia, gente. Hoje é o nosso 10º encontro, 23 de novembro de 2018. Começo a gravação um pouco mais tarde. Algumas pessoas pediram, começa um pouquinho mais tarde para ver se tem um pôr do sol de novo aqui atrás. Então, me dediquei hoje mais cedo a estudar e estou começando a gravação, então, já perto de 5h30 da manhã. Alegria a gente estar junto de novo. Hoje quero trazer o seguinte, um tema para a nossa meditação, para o nosso encontro, que tem a ver com o nosso canal e com o projeto. Estou conversando com muita gente sobre ampliações, novas propostas, novos projetos, novos caminhos para o canal Paz e Bem. E o que tem ficado claro é que qual é o nosso recorte? Acho que isso é uma coisa importante, né? Todo projeto, toda visão de mundo, todo caminho de espiritualidade tem um recorte. Então eu queria deixar bem claro para toda a nossa comunidade, para aqueles que estão chegando, qual é o nosso recorte e qual é o recorte que está comandando então essas conversas de ampliação do canal. O recorte não é pela opção de espiritualidade, pelo contrário, a ideia é que o canal seja um lugar de encontro, um lugar de convergência e de diálogo de diversos caminhos de espiritualidade. Acho que eu tenho tratado bastante disso aqui, tenho falado repetidamente disto aqui, né? É um canal para reunir católicos, evangélicos, protestantes de outras denominações, budistas, umbandistas, gente do candomblé, do judaísmo, nossos irmãos do Islã, gente de todos os cantos, espíritas que têm acorrido em número grande para o canal e trazido muitas colaborações, gente da Igreja Católica também, mais gente da Igreja Católica, agnósticos, ateus e ateias que desejam um caminho de diálogo também. Então, este não é o recorte, né? Os diversos caminhos de cada um não é o recorte. O recorte este é um canal de espiritualidade engajada, de espiritualidade que olha o mundo a partir da perspectiva da esquerda. O que quer dizer olhar o mundo a partir da perspectiva da esquerda? Isso quer dizer estar ao lado dos pobres, dos oprimidos, dos humilhados, dos deserdados. Neste canal não há espaço para a visão de espiritualidade dos ricos. Não há. Quero deixar isso bem claro. A visão da espiritualidade dos ricos, dos chamados conservadores e dos fundamentalistas, é uma visão de espiritualidade de acumulação, vinculada à ideia do capitalismo. Este canal é um canal inspirado, então, pelas ideias do nosso mestre, para nós cristãos, mas acho que mestre de muita gente, mesmo aqueles que não são cristãos, que é Jesus Cristo, que é o caminho da partilha e não da acumulação. Então, acho que essa é uma questão importante para deixar claro para toda a nossa pequena comunidade e para a comunidade 247, que nos abriga com grande afeto e generosidade, como será a ampliação do canal Paz e Bem, tá bom? Então, como sempre, o pedido de inscrição, por favor, inscreva-se no canal Paz e Bem, a gente quer ir crescendo, né? Quer fazer que esse fermento vá fazendo a massa crescer, para a gente ser uma comunidade cada dia mais vibrante, mais dialogada, mais dialógica. Bom, é isso, tá bom? Muito bom que você está aqui. O tema de hoje tem a ver com esse projeto então do canal Paz e Bem. O tema de hoje é a gente meditar sobre como se dá na trajetória de Jesus as suas seguidas confrontações com o sistema, o chamado então sistema do templo em Israel, né? Naquele momento, a religião, a política e a economia era um todo único. O sistema do templo era um sistema que organizava a vida da religião, organizava a vida econômica e organizava a vida política em Israel sob a dominação do Império Romano, né, que é algo que hoje está voltando, por incrível que pareça, né? O caminho da modernidade foi um longo caminho de separar a religião dessas dimensões do poder econômico, do poder político,
E o que a gente está assistindo agora na pós-modernidade, no século XXI, com a ascensão da extrema-direita fortemente assentada no fundamentalismo religioso, é de novo uma tentativa de reunificar tudo, né? Então o poder religioso, o poder econômico, o poder político estarem todos reunificados, e a gente tem assistido cenas repugnantes como aquela da oração comandada por Magno Malta logo depois da vitória do Bolsonaro. Né? Então essa é a dinâmica atual, de volta então de algo que a gente achava perdido na história lá na antiguidade ou no máximo até o início da modernidade. Então, é o confronto de Jesus com este sistema, então, religioso, político e econômico, que vai levar à sua morte. O Evangelho, há uma passagem muito importante e crucial em todos os 4 Evangelhos, que é aquela passagem da expulsão conhecida como a passagem da expulsão dos vendilhões do templo. Né? Quando Jesus chega ao templo em Jerusalém, fica indignado com aquela cena do comércio, né? do pessoal ali vendendo, cobrando dízimo, né? Arrancando o dinheiro dos pobres, né? Para sustentar a economia do templo, e ele se levanta, se insubordina contra isto. Esta passagem está no final dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, mas está bem no comecinho do evangelho de São João. Nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, que tem uma grande similitude entre eles, na narrativa que eles realizam, este episódio é o episódio que acontece na única ida de Jesus a Jerusalém depois do início do seu ministério. No Evangelho de João, diferentemente, Jesus vai nada menos que 5 vezes em peregrinação a Jerusalém. E cada uma dessas idas de Jesus a Jerusalém, com seus discípulos, é um momento de confrontação com o sistema religioso, político, econômico da elite judaica, que decide matar Jesus em função dessa sequência de confrontos que ele tem com o sistema. O primeiro é exatamente este que nos outros evangelhos aparece no final. Logo no capítulo 2 de João, Jesus vai até o templo e se levanta contra o comércio que tinha se instalado no templo. Há inclusive um aspecto que só no evangelho de João tem, que é a cena dele pegando um chicote e indo com um chicote. Isso é gravíssimo para a religião estabelecida naquele momento, que era absolutamente proibido entrar no templo carregando qualquer arma, e o chicote era considerado uma arma naquele momento. Então Jesus afronta essa regra, né, para expulsar de maneira agressiva, de maneira violenta, aqueles que tinham transformado a religião num comércio a serviço dos poderosos de Israel. Esta foi a primeira ida de Jesus a Jerusalém e a primeira confrontação. Em cada uma dessas jornadas de Jesus há um confronto grave com esta elite. Na segunda, então, essa descrição acontece logo no capítulo 2 do Evangelho de São João. No capítulo 5 é a segunda ida de Jesus a Jerusalém. Não é? Então, e que vai marcar também um segundo confronto. A cena que marca o confronto é a cena da cura de um paralítico à beirada da piscina de Betesda, que estava ali, que estava localizada no templo em Jerusalém, e ela acontece num momento que era absolutamente proibido pela religião oficial daquela época, fazer qualquer coisa, né, e até curar. Né, que era o sábado, que era o Shabá. Então Jesus vai lá, cura, não apenas ele cura, como o paralítico de nascença que é curado, pega a cama embaixo do braço e sai com ela do templo. Isso horroriza a hierarquia e a liderança judaica. E aí, o que eles vão decidir? Está aqui, no capítulo 5, versículo 18. Então, os judeus, com mais empenho, porque já tinha havido o confronto anterior, no capítulo 2, procuravam matá-lo. Pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então, capítulo 5, segunda ida de Jesus ao templo. Opa, olha aí, atrás está nascendo o sol hoje. A hierarquia, a liderança judaica decide matar Jesus.
terceira ida de Jesus em peregrinação a Jerusalém, ao centro da religião judaica, na festa das tendas, capítulo 7. Então vamos lá, capítulo 7, 19. Ele vai lá ensinar. E aí ele diz assim, no final do primeiro discurso dele, quando ele chega para a festa das tendas: Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Então Jesus já sabe claramente que o projeto da elite de Israel era o projeto de matá-lo. Mais adiante, ainda nessa segunda visita, no versículo 30... Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. Não havia chegado a hora de Jesus, e Jesus era muito popular em Jerusalém. O povo de Jerusalém defendia Jesus. E isso inviabilizava a ação da elite para prendê-lo. Ainda nessa visita a Jerusalém, no capítulo 8, já no final do capítulo 8, versículo 59, também depois de outro discurso de Jesus ali no templo. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Jesus vai para a clandestinidade nesse momento e aí deixa Jerusalém. Essa é a terceira ida. Quarta ida de Jesus a Jerusalém. Está aqui. No capítulo 10, versículos 39 e 40. Procuravam, mais uma vez, outro discurso de Jesus ali no templo, e aí termina assim: procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhe escapou das mãos. Como a gente vê, então, havia uma perseguição a Jesus e ele vai constantemente escapando e saindo de uma situação de vida pública para uma situação de vida clandestina. Ainda nessa visita, nesta quarta visita a Jerusalém, agora já no capítulo 11, final do capítulo 11, bem no finalzinho do capítulo 11. Vejam. Aqui ele não está em Jerusalém. Não, aqui é uma reunião da liderança da liderança judaica no Conselho Supremo, né? O Caifás era o sumo sacerdote, então o conselho se reúne para conversar sobre esse subversivo Jesus que estava causando a maior agitação entre o povo, especialmente os mais pobres. E aí vem aqui, então, nos versículos 53 e 54. Então, a partir deste dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Então vocês veem como há um processo de vida pública e fuga, vida pública e clandestinidade. Jesus então sai da capital, sai de Jerusalém e vai para as periferias. Aqui ele vai para o deserto, para não ser encontrado pela elite judaica. Opa, eu sou atrapalhado aqui, o microfone puxou um pouquinho. E aí, a quinta e última ida de Jesus a Jerusalém é a ida da sua morte, né? Quando ele vai ser preso, e a paixão e morte de Jesus. Aqui no capítulo 12, desculpa, gente, capítulo 12, 27 e 28. Aqui Jesus, diante da realidade que ele já sabe, que seria inescapável da sua morte por conta das seguidas confrontações das seguidas confrontações com o poder religioso, político e econômico em Israel. Então, esse aqui é um momento dramático ali na trajetória de Jesus. Ele diz assim, né, isso é um discurso público de Jesus ali com seus discípulos e outros ao seu redor. Minha alma está agora conturbada. Que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Então, Jesus, com a consciência plena de que ele caminhava para a sua morte em função dessas seguidas confrontações.
mais uma vez. Então, no final deste encontro que ele está tendo ali, e tem uma multidão ao redor dele em Jerusalém. Após ter dito isso, versículo 36, Jesus retirou-se e se ocultou deles. Mais uma vez, aí Jesus vai para a clandestinidade, mas aí dentro de Jerusalém, ele não sai mais de Jerusalém, não sairá mais até a sua morte. E aqui, o grande momento da despedida consciente de Jesus, de seus amigos e amigas, né, a chamada Santa Ceia, né, a última ceia de Jesus com os seus discípulos, que no Evangelho de João é a cena do lava-pés, né, quando Jesus vai deixar como principal mensagem aos seus discípulos que é o caminho do reino, é o caminho do rebaixamento, é o caminho da solidariedade, é o caminho do serviço de um ao outro, da solidariedade entre os mais pobres. Como é que começa esse capítulo? É belíssimo. Também assim, é um momento desta consciência de que a morte se aproximava, né, pela perseguição da elite de Israel. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, este é o espírito da caminhada, essa é o clima, esta é a sequência de confrontos que Jesus tem em cada uma das suas 5 visitas à capital de Israel, a Jerusalém, e de confrontação aberta, explícita com o sistema religioso, político e econômico da elite judaica que se assentava num poder local, mas que tinha um diálogo, algo mais ou menos parecido com o que a gente está assistindo agora na relação do Bolsonaro com Trump. Então, a elite de Israel e a sua relação ali com Roma, uma relação com alguma dubiedade, mas uma parte da violência que essa elite exercia e controle que a elite exercia sobre o povo, ela se valia da força do império que estava estabelecido ali em Israel, do poder romano, dos Estados Unidos da época. É esta confrontação de Jesus, então, com este sistema, com o sistema do templo, né, sustentado pela invasão romana, defendido, mantido pela invasão romana, que que marca a sua trajetória até a sua morte. Isto é o que unifica todos aqueles que são seguidores de Jesus. É esta disponibilidade para, a partir de uma opção radical de caminhada com os mais pobres, com os deserdados, com os humildes, com aqueles que são tratados como lixo pelo sistema vigente, fazer o caminho. Fazer o caminho. Fazer o caminho como nosso mestre fez. Este desejo de fazer o caminho, no caso dos cristãos, no seguimento do seu mestre, no caso dos amigos e amigas de outras opções de espiritualidade com as suas particularidades, isto nos une. Isto é paz e bem. Este é o projeto que imagino que vamos construir juntos no canal Paz e Bem, desta reunião. Tá vendo? Não sei se vocês conseguiram ouvir. Vamos fazer a nossa meditação. Eu vou tirar o fonezinho para a gente poder ouvir essa passarada bonita aqui. Mas cantou um passarinho bem alto agora aqui falando, para, chega. Então vamos juntos fazer um minutinho de silêncio. Eu vou tirar, tá? Pronto, tirei o fone e nós vamos poder ouvir mais o som ambiente juntos. É isso mesmo, é hora de parar. Vamos nos aquietar? Fazer um minuto de meditação, meditar essa realidade bonita, trágica, mas carregada de esperança da vida, paixão, morte de Jesus e pensar no nosso caminho, caminho de cada um de nós, cada uma de nós, e no caminho nosso como comunidade, caminho nosso como povo brasileiro, caminho nosso como povo universal que caminha na busca da felicidade, da paz e da justiça. Vamos fechar os olhos. Já fechei os meus olhos aqui.
Vamos também mergulhar um pouco no silêncio, na escuridão, né? Ou pelo menos num momento de não enxergar, para depois a gente ter o prazer, a possibilidade de abrir os olhos e ver este céu bonito, o sol nascendo. Hoje os passarinhos estão cantando com enorme vigor aqui, estão nos animando nosso momento de silêncio. Então vamos silenciar, espinha ereta, coração tranquilo, vamos esvaziar o coração, a mente, respirar. Ok. Vamos abrir os olhos. Bom dia, sol. O sol está chegando, vai ser um dia bonito hoje. Que seja um dia de paz e bem na vida de todos nós. Paz e bem, gente. Até amanhã.